FCC, Fundação Carlos Chagas, vamos lá. Muito bem, prova de 2020, bem recente. Alagoas, não é Alagoas, Assembleia Legislativa do Amapá, analista legislativo e técnico legislativo. 2 cargos, ficou estranho essa, não sabe se é para analista ou para técnico, né? Bom, questão, ao disciplinar a liberdade religiosa como direito fundamental e aspectos correlatos à Constituição Federal. Muito bem. Veja que aqui a Fundação Carlos Chagas ela trabalhou mais essa questão. Veja o que ela disse, autoriza a União, Estados, alternativa correta, autoriza a União, os Estados, os federais e os municípios a agirem na forma da lei, em colaboração de interesse público com cultos religiosos ou igrejas. Veja, é artigo 5º? É só lei seca? Não é, tá? Acredito que essa deve ser para analista. Porque ele exigiu um conhecimento mais profundo. Aliás, ele exigiu conhecimento de mais de uma norma, não apenas o artigo 5º, mas também normas que estariam em tese, artigo 18, 19, 20, tá? Olha a alternativa B, proíbe a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de templos de qualquer culto, ainda que não relacionado com suas finalidades essenciais. Veja que essa questão aqui, alternativa B, só para você ter um exemplo, não está no artigo 5º só. Não está. Aqui você tinha que conhecer também sobre as imunidades tributárias, que é um outro pedaço da Constituição. Não está no artigo 5º. Então você percebe que essa Fundação Carlos Chagas, e eu acredito que seja uma prova para analista, ele não usou só artigo 5º. Ao contrário das outras que nós vimos anteriormente. Ele aqui juntou mais de uma informação. Ele está usando o artigo 5º, sim, como pano de fundo, mas ele pegou vários outros institutos constitucionais para criar a questão falando sobre o culto religioso, sobre a liberdade religiosa. Percebeu? Bacana, né? Olha lá. A linha C fala do artigo 5º especificamente, tá? A linha D também, proteção aos locais de culto, tá vendo? A linha E também trata de todas erradas, tá? Tudo bem? Todas erradas. A linha C fala, assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades de interação coletiva, sujeita aos termos da lei, que poderá, no entanto, vedá-la nas entidades... Não. Ele fala nas entidades civis e militares, tá? Então essa estaria errada e você mataria só pelo conhecimento. Só pelo conhecimento do artigo 5º. D. Veda que se estabeleçam formas de proteção aos locais de culto, suas liturgias, sob pena de ofensa à laicidade. Não. Em nenhum momento, apesar de que, de novo, um pouco de doutrina, né? Laicidade, o Brasil é um país laico, não tem religião oficial, tá? Então, proíbe que se estabeleçam formas de proteção aos locais de culto? Não, está errado, não proíbe, ao contrário, exige que haja formas de proteção aos locais de culto, tá? E o E impede que alguém seja privado de direitos por motivo de crença religiosa, exceto se... Não, está errado, tá? Se divulgar para eximir de obrigação legal a todos os impostos, caso em que terá direitos políticos suspensos. Não. Ele inovou, colocou um negócio, virou um Frankenstein aqui, essa linha E, né? Virou um Frankenstein. Em nenhum momento ele fala especificamente disso, tá? E outra, poderá ou não ter direitos políticos suspensos, depende do caso concreto, tá bom? Então, essa aqui deve ser mais trabalhada, complexa, uma questãozinha mais chata, tá? De novo, eu acredito que seja para analista legislativo, tudo bem? Da Assembleia Legislativa lá do Estado do Amapá. Vamos ver a próxima questão da FCC? 2019, SPPrev, né? Empresa de previdência privada, estadual, técnico, tá? De gestão previdenciária. A questão é assim, diante do disposto na Constituição Federal, acerca dos direitos e garantias fundamentais, veja que a Fundação Carlos Chagas não te prepara probleminhas, né? Ele já vai direto, o problema está na resposta mesmo. E aí ele começa falando de vários pontos, veja que aqui nós não temos apenas, novamente, viu? Não é só artigo 5º. Ele fala sobre direitos e garantias fundamentais, sim, mas não só do artigo 5º. Lembra que direitos e garantias não estão só no artigo 5º. Primeiro que ele fala do artigo 12, que é o caso aí de nacionalidade, tá? Nenhum brasileiro será extraditado. Beleza, salvo naturalizado em caso de crime comum, praticado após a naturalização. Não, é praticado antes da naturalização
ou de comprovado envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então aqui o erro é uma palavrinha, né? Praticado antes da naturalização. Tirou o antes, botou após. A linha B é livre exclusivamente aos brasileiros naturalizados a locomoção no território. Não, tá errado. Tá errado. A todos, brasileiros, estrangeiros, é livre a locomoção, tá? Então, essa questão está mais simples. A FCC aqui usou mais o que está escrito mesmo na Constituição. Admite-se a prática de tortura em caso de guerra declarada? Não. Admite-se, é possível a pena de morte em caso de guerra declarada. Ele colocou tortura. Então, bacana. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, trabalhada pela família, somente poderá ser objeto de penhora? Não poderá ser objeto de penhora. Então, essa questão é mais simples. Agora, veja bem, a anterior era para analista. Então, ele exigiu mais conhecimento. Essa questão da FCC agora, preste bem atenção no que eu falei lá no começo, é para técnico, nível médio. Então, a FCC para nível médio, ela se pauta pelo que está escrito efetivamente na Constituição. Lei seca. Lei seca. Se for nível superior, aí não. Aí toma cuidado. Eles vão exigir um pouquinho mais de você, tá? Conhecimentos de outras áreas, não só do artigo 5º, misturando, trocando algumas coisas, tá bom? Então é um pouco mais trabalhado. Mas ainda assim, não é sobre uma problemática. Eles ainda gostam de usar o que está lá na lei seca. É claro que você vai ter que juntar as informações, percebeu? É o que a gente chama de um trabalho de interdisciplinariedade. Você não vai usar só o artigo 5º, você vai usar o artigo 5º, você vai usar a nacionalidade, você vai usar, como eu falei, direito tributário, a parte tributária que tem na Constituição, que era a resposta da norma anterior, tá? Então, você vai usar temas diversos da Constituição. Mesmo que seja lei seca, mas é da Constituição. Mas ele vai buscar em vários pontos. Ele não se fixa num ponto só, se for nível superior. Já se for o nível técnico, quer dizer, nível médio, não. Aí ele se pauta especificamente na lei seca. Bacana, FCC. Vamos ver a próxima. Aí, ó. Analista de gestão previdenciária, mesmo concurso, ó. Diante das dispõe a Constituição Federal, a Secretaria de Garantias Fundamentais, de novo, repare que tudo que está escrito aí, Igor, coloca a questão para eles olharem a questão, por favor. Para quem já está estudando, você pode reparar que cada uma das alternativas é um inciso do artigo 5º. É um inciso do artigo 5º. Ele vai mudar um detalhe, percebeu? Nível médio da FCC é lei seca mesmo, ó. Vamos pegar A. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização prévia em dinheiro. Está errado. O quê? O final. É indenização ulterior. E tem um detalhe, se houver dano. Se houver dano. Quer dizer, o simples conhecimento dos institutos, quer dizer, da lei seca, do que está escrito, mata a questão. B. A criação de associações na forma da lei de cooperativas dependem de autorização. Não, independem de autorização. Faltou o IN aqui, né? Já aí você já matava. Percebeu? Então a FCC para nível, e aí, claro, aqui está analista em gestão previdenciária. Eu acredito que deve ser nível superior. Acredito. Mas veja que ele usou lei seca. A FCC foi lei seca. É o concurso agora de 2019, ano passado. Vamos para a próxima? Mais uma da FCC. Olha lá. Assistente técnico de defensoria, né? O direito à liberdade de crença inclui o de aderir a uma religião. Bom, o direito à liberdade de crença inclui o de aderir a uma religião. Aí ele continua. A. Não englobando o direito de realizar culto religioso. B. Primeira coisa, tá errado o que ele falou aqui em cima? Cuidado. O direito à liberdade de crença inclui você poder aderir, escolher e seguir uma religião. Óbvio, é liberdade de crença. Então, óbvio que se eu quiser escolher uma crença, eu vou segui-la e ninguém vai poder falar nada. Tá bom. Não englobando o direito de realizar culto religioso, tá errado.
Porque lá está escrito na Constituição, lembra? É garantido o exercício do culto religioso. Matou. B, alternativa B. Por se tratar de direito de crer em algo, não englobando o ateísmo. Não, não. O ateísmo, você veja que, apesar disso, tem que ter um pouco de conhecimento. O que é o ateísmo? O sujeito que é ateu, que não acredita na religião. Não, ele pode. Liberdade de crença é isso. É de acreditar ou de não acreditar. Então, engloba também o ateísmo. Não acredita em nada. Então, tá bom. Alternativa C. O de mudar de religião é ainda o direito de não aderir a religião alguma, ou mesmo o direito de ser ateu. Tá certinho. É justamente isso, é liberdade de crença. Eu acredito no que eu quiser, eu posso mudar a minha preferência religiosa, eu posso até nem acreditar em nada. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá? A alternativa C é que é a correta. A D, o de exercer culto desde que em local privado. Não fala nada disso, não especificamente, tá? Pode ser em local público? Pode. Ué, eu posso pegar, eu sempre falo na aula, inclusive, né? Eu posso pegar lá uma caixa de som, um megafone, ir para a praça e falar a palavra do Todo-Poderoso para tentar, né? Trazer almas pecadoras para o lado da luz. Muito bem, pode, não tem problema nenhum. Isso é liberdade de crença. Alternativa E. Não englobando o direito à liturgia. Não, isso faz parte do sacramento de muitas religiões, né? Então, não. O correto é o C. Faço a questão, não é complicada não, tá? Só que aqui, claro, assistente técnico de defensoria, né? Não é nível superior, mas a pessoa tem que ter um certo conhecimento, pelo menos, né? Tá? Muito bem. É só lei seca? Em grande parte. Mas você tem que compreender isso aí, tá? Vamos para a próxima da FCC. Olha lá. TRF, o Tribunal Regional Federal, Técnico Judiciário Administrativo. Ó, aqui é federal, hein? FCC, mas é federal. Veja como, aquilo que eu falei no início, como já muda a coisa. Ó, Pablo, viúvo, estrangeiro, faleceu na sua terra natal, onde era domiciliado, deixando 2 únicos filhos, Marina, brasileira naturalizada, e Gabriel, brasileiro nato. Em conformidade com a Constituição Federal de 88, a sucessão dos imóveis de Pablo, situado no Brasil, será regulada. Pessoal, isso aqui vocês sabem, tem um instituto, um inciso no artigo 5º que fala exatamente disso, tá? Agora, como é concurso federal, veja que ele não pôs, e poderia, porque esse inciso que fala sobre a sucessão de bens de estrangeiros no Brasil, ele é um inciso chato, viu? Bem chato. Se ele quiser, só usando os termos do inciso, ele complicava pra caramba. Mas ele quis fazer uma questãozinha e complicou, não foi fácil não. Você vê aqui um filho é naturalizado, o outro é nato. Quer dizer, tem toda uma certa complexidade. A resposta correta é muito simples. Alternativa D. A sucessão será regulada pela lei brasileira, salvo se a lei pessoal de Pablo, que é o que morreu, o de cujos, como fala no inciso, for mais favorável aos filhos e esposa, vamos dizer assim, né? E cônjuge brasileiros. No caso, Marina e Gabriel. Ambos são brasileiros, seja naturalizado ou nato, ambos são brasileiros, tá? Tudo bem? Então aqui exigiu alguns conhecimentos variados. Ele tenta te levar ao erro, dizendo que a filha é brasileira naturalizada e só o filho que é nato, tá? Isso poderia te trazer alguma dúvida, mas a regra fica muito clara. Quer dizer, você usou o inciso do artigo 5º e teve que ter conhecimento também do artigo 12, que fala sobre nacionalidade. Percebeu? Tá? Uma questão que exige basicamente a lei seca, sim, mas um pouquinho mais trabalhada. Por quê? Porque é concurso federal. Lembra que eu falei no começo da nossa conversa? É concurso federal. Pessoal, não adianta só você se basear na banca apenas. Você tem que lembrar que prova que você vai fazer, tá? Para você tentar sentir qual é o grau de dificuldade que vai ser colocado. Vamos para a próxima da FCC? Vamos lá. Muito bem. Prefeitura. Ó, FCC, Prefeitura aqui de São José do Rio Preto. Agente fiscal de postura. A prova realizada em 2019, ano passado. Olha aqui, ó. Em virtude da disciplina
constitucional das liberdades de associação e reunião. Lembra que eu sempre falo como eles gostam de associação, né? É um temazinho, sempre porque é chatinho, só por isso, tá? São 5 incisos que tratam sobre associação e eles costumam perguntar por causa disso. Veja bem, essa prova aqui eu não conheço o cargo, agente fiscal de posturas. Então eu não acredito que seja para nível superior, também não sei, pode ser que seja, não conheço o cargo, tá? Não sou de Rio Preto, então não conheço esse cargo, teria que verificar. Agora, de qualquer forma, como é que foi colocado? Lei seca. A FCC gosta de lei seca. Você percebeu que quase todas as questões que nós vimos, colocou lei seca. Claro que quando é nível superior ou federal, ele trabalha um pouco mais, ele exige um pouco mais, ele exige um certo refino do candidato, percebeu? Mas ainda assim, lei seca. E quando é nível médio, que é o que eu acredito que seja o caso, lei seca específica. Ele pegou, pessoal, aqui no caso, tanto em direito de associação quanto de reunião, ele pegou os incisos e jogou na prova, alterando alguma informação, tá? A alternativa A, ninguém será compelido a associar-se, ou para manter-se associado, salvo no caso de filiação à entidade sindical. Não, está errado, ninguém é obrigado, nem associar. E aqui ele fala de sindicato, está no artigo 8º. O artigo 8º fala de sindicato, é que ele misturou. E lá também ninguém é obrigado a ficar sindicalizado, viu? Então, mesmo ele tendo usado mais de um inciso numa questão só, se você conhece os incisos, você matava, é lei seca. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, exceto para fins de utilização por partidos políticos. Completamente errado, tá? Não pode. Muito bem. Esse final aí, totalmente equivocado. A realização de reuniões pacíficas independe de autorização. Até aí está certo. Sendo exigido prévio aviso à autoridade competente, apenas na hipótese de haver outra convocação. Não. Você tem que avisar previamente justamente para eles poderem verificar se tem alguma reunião antes ou depois, tá bom? Então, na verdade, lei seca de novo com mínimas alterações, tá? Alterações que vamos dizer assim, para quem conhece o artigo 5º, para quem conhece aí o artigo 8º no caso do sindicato, ele mata na hora a questão, tá? Sem dificuldade, fácil, tá? Muito bem, tanto que a resposta certa é justamente, né? É vedada a interferência estatal no funcionamento das associações, perfeito, e cooperativas, embora a criação das últimas, as cooperativas, esteja sujeita ao termo da lei. Exatamente o que está escrito lá, tá? Não com essas palavras, ele inverteu. Porque no artigo 5º está escrito que é vedada a interferência estatal, não é garantido, aí é livre, né, a criação de associações e na forma da lei é de cooperativas. É isso que está escrito. Ele inverteu um pouco a forma de colocar, mas as informações estão certinhas, tá? Bacana, né? Quer dizer, veja que a FCC usa a lei seca? Usa. Não como a OCP. A OCP é lei seca estrita, ele pega do jeito que está ali e coloca lá, mudando uma palavra. A FCC também usa a lei seca especificamente, só que ele dá uma engajada, ele dá uma misturadinha, tá? Mas ainda assim lei seca.